Glória a Deus. Igreja, graça e paz. Amém? Todos bem? Alguém passando mal? Alguém se sentindo mal? Se tiver alguém se sentindo mal, vem aqui receber a cura agora, em nome de Jesus. Tem alguém se sentindo mal? Louvado seja Deus. Então, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Graças a Deus, estamos aqui. Acho que está um pouco de microfonia, né? Graças a Deus, estamos aqui. Passei algum tempo cumprindo uma missão em outro ministério. Graças a Deus, a missão foi cumprida. Estamos aqui, louvando ao Senhor. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim a palavra. Aqui em cima está dando microfone. Acho que pode até tirar um pouco o retorno. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é o que você tem em casa? Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Igreja, essa mulher aqui, ela estava passando por uma crise terrível. Enlutada pela perda do seu marido, a dor do luto, com uma dívida impagável e com seus 2 filhos prestes a ser levados como escravo. A situação dessa mulher era caótica. Só que no meio dessa crise, essa mulher demonstrou ter muita sabedoria. Porque é plenamente possível, em meio às crises, nós agirmos com sabedoria. Essa mulher, ela foi procurar a ajuda de um homem de Deus, de um profeta. Ela foi apresentar a sua causa perante ao profeta Eliseu, que era nada menos do que um representante de Deus na terra daquela época. Então, quando aquela mulher, ela vai buscar ajuda no profeta Eliseu, direto ou indiretamente, ela está indo buscar ajuda em Deus. Agora, é muito interessante nós pararmos para pensar nisso. Por quê? Porque nessa simples atitude a gente já consegue aprender muita coisa. Essa mulher, ela não foi atrás de qualquer pessoa. Essa mulher, ela não foi pedir ajuda para alguém que não tem intimidade com Deus. Ela não foi pedir conselho para alguém que não ora. Ela não foi buscar ajuda com alguém que não tem intimidade com a palavra, com alguém que não tinha intimidade com o Senhor. Quantas vezes, igreja, nós precisamos passar por situações amargas, pelo simples fato de buscar ajuda em lugares errados, de buscar conselho em lugares errados, de buscar direção em lugares errados. Mas essa mulher não, ela foi até o profeta Eliseu e ela apresentou o seu clamor perante ao profeta. Não de qualquer forma. Ela chega ao profeta e diz: olha, o meu marido, o teu servo, morreu. Então a primeira coisa, essa oração não é uma oração que qualquer pessoa pode fazer. Essa súplica não é uma súplica que qualquer pessoa pode fazer. Primeiro ela diz: ele era servo. Ele era servo. E depois ela diz: tu sabes que ele temia ao Senhor. Ora, se Eliseu sabia que ele temia ao Senhor, é porque ele tinha bom testemunho. Bom testemunho perante a sua liderança. A mulher disse que o marido dela que estava morto era discípulo dos profetas. E Eliseu sabia
que ele temia ao Senhor. Ele tinha bom testemunho perante a sua liderança e tinha o temor de Deus. Era um homem que era servo, que era submisso, ou seja, tinha bom testemunho perante a sua liderança e também tinha o temor de Deus. Você vê que logo após ela apresentar o histórico do marido dela que estava morto, ela faz um pedido. Ela pede ajuda, porque ela apresenta o seu problema. Ela diz: olha, o credor ele veio cobrar a dívida, e como pagamento da dívida ele está aqui para levar os meus 2 filhos como escravos. Tenta se colocar por um momento no lugar dessa mãe. Talvez muitos aqui não tenham filhos, assim como eu ainda não. Mas se você tentar por um momento se colocar no lugar dessa mãe, imagina a dor, o sofrimento que ela estava passando nesse momento. Ela tinha acabado de perder o seu marido. O seu marido estava morto, mas a dívida estava viva. Os 2 filhos dela estavam prestes a ser levados como escravo. E essa mulher vai recorrer a Deus. Quando ela recorre ao profeta Eliseu, que era o representante do Senhor, ele pergunta: o que é que você tem na sua casa? E essa mulher diz: olha, eu só tenho uma botija de azeite. Não tenho nada além de um jarro, uma botija, um vaso de azeite. Nunca despreze um vaso que tem azeite. Às vezes para você pode ser só um vaso. Às vezes para você pode ser um vaso pequeno, até insignificante. Mas se é um vaso que tem azeite, que tem a presença de Deus, que representa o azeite aqui, o Espírito Santo de Deus, é através dele que vai vir a resposta. É através dele que vai vir o milagre. Então Eliseu dá 4 ordens para essa mulher. Primeiro, vai e peça vasilhas emprestadas para os teus vizinhos. Peça muitas vasilhas vazias. Segundo, ele diz: depois entra para a tua casa e fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. Terceira ordem, ele diz: derrame o azeite sobre as vasilhas que estiverem vazias. E a 4ª ordem, põe à parte a que estiver cheia. Na primeira ordem, muitos de nós aqui talvez já teriam parado. Na primeira ordem, muitos de nós aqui talvez já teriam rejeitado a instrução do homem de Deus. Porque ele diz: vai e peça vasilhas emprestadas. Mas quantos de nós muitas vezes não tem? Quantos de nós às vezes não tem vergonha de se humilhar, de pedir algo? Talvez se o profeta dissesse isso para mim ou para você em algum momento, talvez a gente olharia para ele e falaria: eu vou pedir coisa para os outros? Eu não dependo de ninguém. Eu sou independente. Eu não vou me humilhar pedindo nada para ninguém. Mas essa mulher não, ela simplesmente foi. Ela vai e pede vasilhas, e a Bíblia diz que ela entra e fecha a porta sobre os seus filhos, obedecendo a 2ª ordem que o profeta tinha dado. Ordem porque o profeta não deu uma sugestão para ela. Ele não disse assim: você pode pedir vasilhas. Não, ele disse: vá e peça. Depois, entra e fecha a porta. Ele deu direções claras para aquela mulher. Ela entrou e fechou a porta sobre ela e sobre os filhos dela, porque essa 2ª ordem, ela representa que ainda existe poder de Deus para ser revelado sobre aqueles que entram para o seu quarto e fecham a sua porta. Ainda existe poder de Deus para ser derramado sobre aqueles que prezam mais pela intimidade do que pelo exibicionismo. Para se exibir tem muitas pessoas, mas para orar tem poucas. Se a gente marcar aqui hoje um churrasco, no meio dos jovens, vai lotar. Vem aqui na oração para você ver. Louvado seja Deus. Mas nessa igreja ainda tem pessoas que querem buscar a presença do Senhor. Nessa igreja ainda tem pessoas, eu creio, que são sedentas pelo Espírito Santo de Deus, que não estão contentes, que não estão acomodadas com aquilo que está vivendo, mas querem mais do Senhor, querem mais da presença de Deus, querem conhecer o Senhor de uma maneira mais profunda. E o Senhor disse: aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta será aberta. Então aquela mulher vai obedecer a 3ª ordem para derramar o azeite de uma vasilha que ela tinha um pouco ainda sobre as outras que não tinha nada. Agora,
Para você derramar o azeite de uma vasilha para outra, primeiro você tem que ter azeite. Como é que você vai derramar azeite de uma vasilha para outra se você não tem? Muitas pessoas querendo derramar sobre os outros, querendo ministrar sobre os outros, sem ter a presença de Deus. Está vazio e está querendo derramar sobre os outros. Está vazio e está querendo ministrar sobre os outros. Ela disse: eu tenho um pouquinho de azeite numa vasilha. A partir desse pouquinho de azeite, ela foi começando a derramar nas outras. Mas se alguém não tem azeite, se é uma vasilha vazia, e mesmo assim ela quer insistir em derramar sobre os outros, o máximo que ela vai derramar é vento. Existe um ditado no mundo que diz assim: quem planta vento colhe tempestade. Quem planta vento colhe tempestade. Não queira ser um ministro vazio, apenas para dizer que é um ministro, apenas para dizer que derrama algo sobre alguém. Louvado seja Deus. Então aquela mulher ela começa a derramar o azeite sobre as vasilhas e põe à parte as que vão sendo cheias, porque ser cheio do azeite, ser cheio da presença do Senhor, muitas vezes vai trazer para nós exatamente isso: separação. Põe à parte as que forem ficando cheias, não porque aquele que é cheio de Deus é melhor ou pior do que ninguém, mas porque talvez nem todos vão entender o seu propósito na presença do Senhor, nem todos vão querer caminhar no mesmo foco. Uns vão querer a Deus, outros não. Desde sempre foi assim. Mas se você tem buscado a presença de Deus, e por causa disso talvez você até tenha passado algum momento de solidão, não se preocupe. Aos olhos humanos você pode estar sozinho, mas espiritualmente falando, existe um exército de anjos do Senhor ao seu dispor. Espiritualmente falando, o Espírito Santo de Deus nunca te deixa só. Ele é o consolador, Ele é o melhor amigo. Agora, é bem verdade que multidão não quer dizer aprovação. Quantas vezes Jesus Cristo estava rodeado de multidões, e as mesmas multidões que clamavam: Hosana, bendito é o filho de Davi, ou seja, bendito é o Messias que vem em nome do Senhor. Ao mesmo tempo, pouco tempo depois, a multidão estava gritando: crucifica. Agora, o que eu acho tremendo é que quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menor era a multidão que seguia ele. Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menor era o número dos seus seguidores, porque as pessoas elas queriam se aproximar de Jesus não para seguir os seus ensinamentos, mas para apenas receber um milagre, apenas para sentir um arrepio, apenas para sentir uma emoção. Na hora que a caminhada começava a ficar estreita, essas mesmas pessoas viravam as costas para o Senhor e ia embora. Quem ficava lá eram os discípulos. Agora, no caminho da via dolorosa, aonde o Senhor estava caminhando em direção à crucificação para nos dar vida, aonde Ele estava se fazendo pobre para que pela sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos, ali foi diminuindo o número dos seguidores. Dos 12 apóstolos, somente o apóstolo João foi quem permaneceu até o final. E as Marias, Maria Madalena, a qual havia sido expulso 7 demônios, Maria mãe de Tiago, louvado seja Deus. Irmãos, porque caminhada com o Senhor, ainda mais se você for uma pessoa que buscar ser cheio do Espírito Santo, humanamente falando, pode te levar sim a viver momentos de solidão, mas na verdade você nunca esteve só, você nunca esteve sozinho. O Espírito Santo de Deus é quem está contigo. Então, essa é a história da viúva. Ela obedece. Você vê que o profeta dá 4 ordens para a viúva. 4 ordens. Quantos questionamentos você vê a viúva fazer? Quantas vezes você vê a viúva murmurar? Quantas vezes você vê a viúva reclamar? Não, eu não vou fazer assim não, eu quero fazer do meu jeito. O versículo 4 é onde o profeta dá as direções. O versículo 5 simplesmente diz: ela foi. Ela foi. Ela não questionou, ela não perguntou, ela não murmurou. Ela simplesmente obedeceu, porque essa mulher ela tinha uma postura submissa. É isso que eu quero destacar na noite de hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, sobre a tão zombada nos dias de hoje, virtude da submissão. Tão zombada, tão desprezada, tão ridicularizada, uma virtude que é tão importante. Hoje em dia, para muitas pessoas, a Bíblia se tornou uma afronta, o Evangelho se tornou um fardo.
porque endurece o seu coração e não aceita as verdades de Deus. Endurece o seu coração e não aceita a palavra de Deus. Aquela mulher, ela foi pedir as vasilhas, ela trouxe para dentro de casa, ela fechou a porta, ela derramou o azeite sobre as vasilhas, ela pôs à parte as que estiveram cheias. Mas sabe o que é mais tremendo? Aonde o Senhor me deu a palavra? É no versículo 7. No versículo 7 ela já tinha cumprido todas as direções que o profeta tinha dado para ela. No versículo 7 aquela mulher, ela já estava, vamos dizer assim, livre das obrigações, de acordo com as direções que ela tinha recebido. Ela já estava com as vasilhas cheias, ela já estava com a provisão, ela já tinha o dinheiro para pagar a dívida. Mas aquela mulher, ela não faz o que quer com as vasilhas. No versículo 7, se puder ir colocando para mim os versículos enquanto eu estou falando aqui, para que o pessoal possa acompanhar também. O versículo 7 do capítulo 4 diz que depois de ela estar com as vasilhas cheias, depois de ela já estar com a sua bênção na mão, depois de ela já estar com a sua provisão, ela não saiu simplesmente fazendo aquilo que ela achava que era melhor. Ela voltou até o homem de Deus e o fez saber. Ela voltou até o profeta Eliseu e fez saber a ele que as vasilhas já estavam cheias, que ela já tinha a provisão, mas para pedir a direção do que ela deveria fazer com aquelas vasilhas. Ela não recebeu nenhuma direção para ela voltar depois que as vasilhas estivessem cheias. Mas isso se chama submissão. Raro nos dias de hoje. Ela voltou e fez saber ao homem de Deus. Então o profeta disse a ela: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto. Essa mulher chamou a minha atenção nas Escrituras pela postura submissa dela, pela obediência, pela devoção, pela sujeição. O Dr. Russell Shedd, um estudioso da Bíblia, sobre essa passagem, ele diz que se alguém quer ser cheio da unção do Espírito Santo de Deus, representado nessa passagem pelo azeite, esse alguém precisa ter cumprir pelo menos 3 requisitos que vão ser indispensáveis para essa pessoa receber a unção. Trazendo para o contexto aqui da passagem, essa pessoa ela precisa ter pelo menos 3 vasilhas, simbolicamente falando. A primeira vasilha que você precisa ter para você receber a unção de Deus é a vasilha do desejo de receber, a fome, a sede pela presença de Deus. A segunda vasilha é a vasilha da fé, e a terceira da obediência, da sujeição, da submissão. Irmãos, a Bíblia nos chama para uma sujeição completa, uma sujeição total a Deus e a sua palavra. O nosso primeiro chamado não é ministrar, não é pregar. O nosso primeiro chamado é ser submisso a Deus. O nosso primeiro chamado é ser submisso à palavra. Submissão, uma palavra que atualmente tem sido ridicularizada cada vez mais, zombada, mas a verdade é que ela continua sendo um pilar espiritual indispensável na vida de todo aquele que deseja seguir a Cristo. E a verdade é que se eu ou você fizermos pouco caso dessa virtude da submissão, isso já torna bem claro que estamos muito longe de Jesus, porque ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele também dizia: se alguém vir após mim e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, foi o Senhor que disse. Se você quiser seguir a Jesus, sem exercitar renúncia, sem exercitar abnegação, sem renunciar às paixões da carne, ele está dizendo: não tem como ser meu discípulo. Não existe possibilidade de um discípulo de Cristo viver sem tomar a sua cruz. Então, irmão, Jesus nos ensina algo, que se nós quisermos seguir a Ele, nós temos que ir após. Ele vai na frente e nós vamos após. Nós não podemos querer tomar a frente na caminhada com Cristo. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, e não se alguém quiser vir antes de mim. Mas ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Por quê? Por que eu tenho que ir após Cristo? Por que Cristo tem que ir na minha frente? É porque Ele não só revela o caminho, como Ele é o próprio caminho. Ele dita a verdade, sim. O mundo diz que não existe mais verdade absoluta. O mundo diz que toda verdade é relativa. Mas Jesus não disse: eu sou uma verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Não é uma entre várias, é a única. Ele é a única verdade. Então a verdade de Jesus é absoluta. E só Ele pode nos dar a vida, porque Ele é a própria vida. Não existe vida fora de Deus. Mas as condições para seguir a Jesus é Ele mesmo que estabelece e não nós.
Eu não posso chegar a Cristo e querer seguir a Cristo do meu jeito. Ele estabeleceu quais são as condições necessárias para aquele que deseja ser um discípulo de Cristo. E a primeira foi: negue a si mesmo. Ou seja, sujeitarmos-nos a Cristo, renunciarmos por amor de Cristo, submeter-nos a Cristo, como está escrito em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é só a parte B, não é só resistir ao diabo e ele vai fugir de você, não. Primeiro, sujeite-se a Deus, submeta-se a Deus, renuncie por amor de Deus. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12 e 13, ele diz: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que você obedeça às suas paixões. Não permita que o pecado reine no seu corpo, fazendo com que você obedeça aos seus desejos. Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas pelo contrário, como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam os membros do seu corpo como instrumento de justiça. No versículo 16 ele diz: por acaso vocês não sabem que ao vocês se oferecerem como servos para a obediência, vocês se tornam escravos daquele a quem vocês obedecem? Você pode escolher de quem você quer ser escravo: se você quer ser escravo da obediência ou se você quer ser escravo do pecado. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia na carta aos Romanos. Você quer ser escravo da obediência, que vai te conduzir à vida, ou você quer ser escravo do pecado, que vai te conduzir à morte? No versículo 19 ele diz assim, que fala em termos humanos por causa das nossas limitações. Da mesma maneira que nós oferecemos no passado os membros do nosso corpo para ser instrumento do pecado, da mesma maneira que nós oferecemos no passado os membros do nosso corpo para ser instrumento de injustiça, agora é necessário que nós nos deixemos escravizar pela obediência. Agora é necessário que nós nos deixemos escravizar pela justiça. Agora é necessário que nós nos deixemos escravizar pela santificação, pela santidade, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida está em Cristo. Agora escute, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no 3º capítulo, no versículo 10, ele diz que o plano de Deus era que, por meio da igreja, a multiforme de sabedoria de Deus fosse revelada. A multiforme sabedoria de Deus é revelada pela igreja, é revelada através da igreja. É por isso que você vê quando nós nos reunimos, um tem um hino, outro tem um salmo, outro tem uma palavra, outro tem o dom de línguas, outro tem o dom de interpretar línguas. A multiforme sabedoria de Deus operando através da igreja. Mas isso tudo é para a edificação do corpo. Tudo isso a Bíblia diz é para o aperfeiçoamento dos santos. A multiforme sabedoria de Deus é revelada através da igreja. Certa vez eu ouvi um pregador dizer que uma das formas de medir o nosso relacionamento com Cristo é medindo também o nosso relacionamento com a igreja. Essa frase está correta, mas estava aplicada em um contexto errado, porque o pregador estava aplicando essa frase, dizendo que uma das formas de medir o nosso relacionamento com Cristo é medindo o nosso relacionamento com a igreja, mas não atrelada ao padrão de igreja descrito na Bíblia, atrelada a uma placa. Quando eu digo que essa frase é verdade, que uma das formas de medir o nosso relacionamento com Cristo é medindo o nosso relacionamento com a igreja, eu não digo com a placa A ou B, mas com o padrão de igreja estabelecido pela palavra do Senhor. Porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Não tem como eu dizer que eu tenho comunhão com o cabeça da igreja, que é Cristo, se eu não tiver um bom relacionamento com o corpo. E não tem como eu dizer que eu faço parte do corpo de Cristo se eu não estiver em comunhão com o cabeça, que é Jesus. Porque a cabeça e o corpo estão totalmente conectados. Então certa vez Jesus pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? E os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é Elias, talvez fazendo uma ligação com a profecia que fora revelada para o profeta Malaquias. Outros dizem: o Senhor é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Mas aí o Senhor, voltando-se para os seus discípulos, diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro ergue a sua voz e diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o filho de Davi, tu és o Messias prometido, tu és o filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz:
Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Irmão, quantas pessoas estão confusas por uma má interpretação desse texto? Por exemplo, os católicos interpretam esse texto como se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada. Mas se nós formos olhar no original, no grego, não é isso que o Senhor estava querendo dizer. Porque quando o Senhor diz tu és Pedro, no original é Petros. Petros é fragmento de rocha. Petros é uma lasca tirada da rocha. Mas quando Jesus diz sobre esta pedra, Ele está dizendo sobre esta pedra, sobre esta rocha. Ele está dizendo: Pedro, você é um fragmento tirado de mim, você é uma lasca tirada de mim, mas é sobre esta rocha que é o próprio Cristo. Ele diz: é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí você vai dizer: aonde, pregador, você me mostra na Bíblia que o fundamento sobre o qual a igreja está posto não é Pedro, é Cristo? 1 Coríntios 3, versículo 11: ninguém pode pôr outro fundamento senão aquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja. Jesus Cristo é a cabeça de esquina, rejeitada pelos construtores, mas nas mãos de Deus eleita e preciosa. Jesus Cristo é aquele a quem os homens rejeitaram. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Perceba então que a nossa submissão a Cristo está intimamente ligado também com o fato de nós sermos igreja. Seja submisso a Cristo sendo igreja. E aqui eu vou ter que voltar no grego, porque muitas pessoas pegam a palavra igreja, que no grego na Bíblia é eclésia, e traduzem de uma maneira errada para tentar criar doutrinas falsas. As pessoas tentam traduzir eclésia, igreja, e eu creio que talvez você já ouviu isso como chamados para fora, porque a raiz das palavras gregas, tanto o prefixo como o sufixo, se você separar, vai dar duas palavras, que uma significa chamar e a outra significa fora. É o termo eclésia que nós conhecemos traduzido como igreja. Mas igreja não é esse significado dentro da Bíblia. Não é porque duas palavras separadas significam uma chamar e outra fora. Se eu juntar, vai significar chamados para fora. Eu vou pegar uma palavra emprestada do inglês para te elucidar melhor o que eu estou falando. Alguém sabe aqui que borboleta no inglês é butterfly? Butterfly no inglês traduzido para nós é borboleta. Se você pegar essas duas palavras e separar, butter e fly, butter significa manteiga e fly significa voar. Mas não é porque butter significa manteiga e fly voar, que se eu juntar as duas vai significar manteiga voadora, não. Significa borboleta. Butterfly é borboleta. Por mais que se separar as palavras, uma é manteiga e a outra é voar. Da mesma maneira a igreja. Toda vez que você vê o termo eclésia aparecendo na Bíblia, ele está se referindo à reunião dos santos, ele está se referindo à assembleia dos fiéis, ele está se referindo ao corpo de Cristo. Muitos membros, muitas funções, mas um só corpo. O corpo a qual o próprio Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, o próprio Cristo estabeleceu liderança dentro da igreja. O próprio Cristo estabeleceu a necessidade de sermos discipulados, de sermos liderados, porque muitas pessoas pegam esse sentido de chamados para fora para dizer que não precisa mais congregar, para dizer que não precisa mais estar debaixo de liderança, para dizer que não precisa mais estar na igreja, porque eclésia significa chamados para fora. Mas eu quero te dizer, eclésia significa reunião dos santos. O próprio Cristo estabeleceu a igreja, não da maneira que nós achamos, mas da maneira que a palavra revela. Então eu quero meditar com vocês sobre algo que o salmista fala. No Salmo 92, do versículo 13 ao 15, ele diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ainda na sua velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então escute, o salmista aqui ele usa de um paralelismo, ou seja,
ele se aproveita de uma palavra que se relaciona ao contexto pela semelhança. O salmista era israelita, e na região de Israel uma das palmeiras mais comuns se chama tamareira. Aí eu vou falando aqui e eu creio que você vai entender a aplicação. O salmista fala que o justo florescerá como a palmeira. Na região dele a mais comum era a tamareira. Sabe como é que é a tamareira? Então você vai escutando aí e vai aplicando para dentro do seu coração. É uma árvore que dá os seus frutos mesmo em condições adversas. É uma árvore que floresce no deserto. Quando a Bíblia está dizendo que você vai florescer como a palmeira, é que no meio do deserto, você estando firmado em Deus, você não vai parar de florescer, você não vai parar de desenvolver, mesmo se as condições for adversas, se for calor, se for chuva, se for vento, não importa, você vai continuar dando frutos. Agora escute, a palmeira, a tamareira, ela pode alcançar até 30 metros de altura. Eu quero te dizer, Deus quer te levar a lugares altos, Deus quer te levar a lugares altos. Mas sabe o que é mais interessante? Que para cima a tamareira cresce 30 metros, mas de profundidade são 4 quilômetros. Para cima ela cresce 30 metros e para baixo 4.000, porque o verdadeiro crescimento é para baixo. O verdadeiro crescimento é no secreto, o verdadeiro crescimento é na oração, o verdadeiro crescimento é na consagração, aonde ninguém te vê, aonde ninguém te curte, aonde ninguém te comenta, aonde ninguém te compartilha. É no secreto que Deus quer te dar o crescimento, porque para cima Ele vai te levar em lugares altos, mas na profundidade é muito além. Então escute, a palmeira, tamareira, se destaca no deserto pela sua altura, e ela se torna um ponto de referência para os viajantes cansados. Os viajantes no deserto cansados, quando eles avistam uma palmeira de longe, eles recebem refrigério, porque os viajantes no deserto, ao avistar a palmeira, sabem que eles estão próximos de uma fonte de águas. Imagina para um viajante no deserto o que é a sensação de avistar uma palmeira e saber que ali próximo tem uma fonte de águas para saciar a sua sede. A palmeira serve de referência no deserto. Então eu quero te dizer, seja como a palmeira, uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que mesmo nas condições mais adversas continua dando seu fruto, uma árvore que é muito resistente. A palmeira, irmãos, ela aguenta ventos de até 150 km por hora e ela permanece firme, enquanto muitas outras árvores seriam arrancadas facilmente com um vento dessa magnitude. A palmeira continua firme com um vento de 150 km por hora. Eu quero dizer, seja como a palmeira, uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da sequidão ela não se perturba e nem deixa de dar fruto. Sabe o que é interessante na palmeira? A palmeira não precisa da água da chuva para sobreviver como as outras árvores. Ela não precisa. A palmeira não precisa da água da chuva, porque o interior dela não é madeira, não é lenha, é palmito. Então, enquanto a maioria das outras árvores, elas precisam da água da chuva, porque a seiva dela corre pela casca. A seiva das árvores que são compostas de madeira, de lenha, ela corre pela casca. A seiva é o líquido nutritivo da árvore, mas a palmeira não corre pelo interior, porque ela puxa do ribeiro pela raiz. O que Deus está dizendo para você através dessa palavra? Que o seu bem-estar, a sua paz, a sua alegria não depende daquilo que vem de fora, não depende da circunstância, não depende se você está sendo apoiado, aplaudido ou desprezado e rejeitado, não depende se as pessoas estão, louvado seja Deus, te cercando e te venerando e te bajulando, ou se as pessoas por outro lado estão, não sei, te oprimindo, te desprezando, te humilhando. Não, você não depende daquilo que vem de fora para você ter paz, você não depende daquilo que vem de fora para você ter alegria, você não depende daquilo que vem de fora para você ter o seu bem-estar, porque nós vamos florescer como a palmeira. Não precisamos da chuva que vem de fora, não precisamos ser regados lá de fora, porque aquilo que nos rega é aquilo que está dentro. É o Espírito Santo de Deus que nos dá alegria, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a paz, independente do que estivermos passando, porque a paz do mundo é uma paz pobre, é uma paz que você precisa estar tudo bem, é uma paz que a sua geladeira precisa estar cheia. A paz do mundo é uma paz que os seus boletos precisam estar tudo em dia, mas com Deus não. Com Deus é paz no meio da guerra, é paz no meio da tormenta, é paz no meio da luta. Você não precisa de nada que vem de fora, o Espírito Santo te deixa completo por dentro. Louvado seja Deus. Seja uma árvore frutífera na presença de Deus. Beba da água da vida, que é Cristo, e essa água se tornará em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Creia em Cristo
e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando eu digo crer em Cristo, eu digo crer na sua palavra. Quando eu digo crer em Cristo, eu digo crer nos ensinamentos de Cristo, crer na Bíblia. Talvez nós somos, infelizmente, uma das gerações que mais desprezam a Bíblia Sagrada. Isso é uma vergonha para nós como jovens. Talvez uma das gerações que menos lê a Bíblia Sagrada. Isso é uma vergonha para nós como jovens. Digo nós porque eu estou incluído. Preciso ler muito mais, preciso mergulhar muito mais. Mas isso é uma atitude individual. Não tem como eu ler a Bíblia pelo meu irmão. Não tem como meu irmão, tem como meu irmão interceder por mim? Tem. Mas isso não vai me levar a um relacionamento íntimo com o Espírito Santo da mesma maneira que eu entrar no meu quarto, fechar minha porta, dobrar o meu joelho, não sei, você ora sentado, você ora em pé. Mas quantas vezes, irmãos, nós passamos o nosso dia inteiro correndo atrás, cuidando de muitas coisas, e quando Deus, na verdade, não está em segundo plano, Ele não está em nenhum, porque Deus, Ele não aceita segundo plano. Ou Deus é primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não vai estar em lugar nenhum. Não existe essa, Deus está em segundo plano, que Deus é uma hora que eu der. Ou Ele está em primeiro lugar na minha e na sua vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Agora, voltando para o contexto do Salmo, o salmista diz que o justo florescerá como a palmeira. E você já viu que a palmeira floresce tremendamente. Agora, qual é a explicação para um crescimento dessa magnitude? Qual é a explicação para um desenvolvimento dessa magnitude, desse esplendor, dessa potência de crescimento? A explicação está no versículo 13. O fiel está plantado na casa de Deus. O fiel está plantado na casa de Deus, e por isso ele pode florescer nos átrios do Senhor. Ele pode florescer como a palmeira, ou seja, ele pode florescer tremendamente porque ele está plantado. A palavra plantado aqui, logicamente, ela está em um sentido figurado. O que a Bíblia quer dizer quando diz que o fiel está plantado na casa de Deus? Ela está dizendo que ele está decidido, que ele está firme, ele está constante, ele está decidido a permanecer na presença de Deus. Ele está decidido a permanecer na presença de Deus. E é aqui que nós voltamos ao ponto-chave da ministração, que é submissão. Porque só permanece na presença de Deus quem está disposto a se submeter ao Evangelho de Cristo. Só permanece na presença de Deus, só persevera na presença de Deus quem está disposto a se sujeitar à palavra, a se sujeitar ao Evangelho, a se sujeitar aos ensinamentos de Cristo. Porque foi Ele mesmo que disse em João 15,14: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então se eu fizer o que Jesus manda, eu vou ser amigo dele. Então se eu não fizer o que Jesus manda, eu não vou ser amigo dele. Exatamente. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Isso é o capítulo 15, versículo 14. Se nós invertemos a ordem, no capítulo 14, versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No versículo 21, a parte A, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No versículo 23, a parte A, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E em Lucas 14:33 ele diz: assim pois, qualquer um de nós que não renunciar a tudo o que tem, ele disse, não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo? É o Brian? É uma opinião da minha cabeça isso? Eu estou filosofando? Não, igreja, é Bíblia. Lucas 14:33. Jesus disse: aquele que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então veja, se Jesus, ao trazer uma condição para o discipulado, apresenta o fato de que temos que renunciar a tudo, então raciocina comigo. Se nós não estivermos dispostos a renunciar a coisas pequenas, por exemplo, vou dar um exemplo que infelizmente tem entrado dentro das igrejas. Se não estivermos dispostos a renunciar a coisas mínimas, como por exemplo a sensualidade, que tem entrado no meio da igreja. Se não estivermos dispostos a renunciar a coisas mínimas, como a ira, como então vamos renunciar a tudo da maneira que Cristo falou? Será que se nós não conseguimos renunciar algo pequeno, que às vezes o Senhor está falando conosco há tanto tempo, será que nós vamos conseguir de fato renunciar a tudo por amor de Deus? Porque a Bíblia diz em Lucas 16: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel no pouco,
também é infiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então talvez essa palavra sendo ministrada ao seu coração agora te traz uma pergunta. A pergunta que não quer calar. A pergunta que as pessoas fizeram para João Batista enquanto ele pregava o arrependimento. A pergunta que as pessoas fizeram a Pedro quando ele pregava o arrependimento. Porque é bem verdade, irmão, que essa palavra santa, a palavra de Deus, ela é como um espelho divino. Esse espelho divino, ao nós nos colocarmos perante ele, ele reflete as nossas falhas. Esse espelho divino da palavra, ao nós nos colocarmos perante ele, ele reflete as nossas imperfeições. Ele reflete sim os nossos erros. E o bom senso nos ensina que quando nós percebemos que algo está errado em nós, o bom senso nos ensina que quando nós percebemos que algo na nossa vida está fora da palavra, o bom senso nos ensina que alguma atitude deve ser tomada, que algo deve ser feito. Não podemos simplesmente cruzar os braços e permanecer no erro, permanecer no pecado. Pelo contrário, façamos como nos foi instruído em Tiago 1, versículo 21, a parte B: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada. Acolhei com mansidão. Receba essa palavra com mansidão, receba essa palavra com amor. A Gabriele falou sobre um texto aqui de Provérbios 3, 9 e 10. A continuação é tremenda, o versículo 11 e 12. A Bíblia fala: filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o filho a quem ele ama. O Senhor corrige ao filho a quem ele ama, porque ele quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com ele. Ele quer nos levar a crescer em direção à estatura de Cristo. E isso nós só podemos fazer se nós abrirmos o nosso coração. Mas talvez para você seja muita informação, muita coisa, muita pressão, talvez. E você pode estar se perguntando: por onde começar? Um bom lugar, a meu ver, para se começar é Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Se puder ir colocando aí para o pessoal ir vendo os versículos. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes, sujeitem-se a eles, porque eles zelam pela vossa alma como quem deve prestar contas. Que eles façam isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não será proveitoso para vocês. Comece por aí, igreja. O Senhor colocou líderes na sua vida. Não foi para te prejudicar, não. Foi para te ajudar. Foi para te ajudar. Só que você vai ver dentro da Bíblia que o amor de Deus, ele se alegra com a verdade. Então, trazendo esse versículo agora, qual é o entendimento que nós podemos ter? Que a pessoa que mais te ama é a pessoa que mais te fala a verdade. A pessoa que mais te ama vai ser aquela que mais vai te falar a verdade. E a verdade nem sempre vai ser o que você quer ouvir, mas vai ser aquilo que você precisa ouvir, porque Deus ele vem para nos dar crescimento. Deus ele vem para nos amadurecer. Deus ele vem sim para nos corrigir. E como vem, irmãos? Aí você acha que Deus só corrige você? Ainda que fosse, isso seria uma prova do amor, porque Deus corrige o filho a quem ele ama. Então aqui eu quero entrar de fato na ministração e ser breve para encerrar. Porque a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é sobre os problemas que partem da insubmissão dentro da igreja. Os problemas que nascem a partir da insubmissão, da rebelião, da desobediência. E a rebeldia, irmãos, ou a insubmissão, para ela nascer, não precisa de muita coisa. Uma ponta de orgulho já é o suficiente. Uma ponta de orgulho já é o suficiente para nascer a rebeldia, a insubmissão. Seja porque a pessoa não aceita receber correção, seja porque a pessoa não aceita receber direção, não aceita receber ordem de ninguém, seja porque a pessoa quer pular etapas, ou seja por achar que sabe demais.
A verdade, irmãos, é que a rebelião nos afasta da essência de Cristo. O coração endurecido, de não aceitar a palavra, de não aceitar a correção, não precisa de muito, apenas uma ponta de orgulho. Então eu quero meditar junto com você um pouco da peregrinação de Israel no deserto, em direção à terra prometida. Depois que o povo é liberto do Egito, mais precisamente no livro de Números. Igreja, entende uma coisa: quando uma pessoa, seja quem for, ela se rebela contra a sua liderança, isso é apenas um reflexo. Na verdade, ela já se rebelou contra Deus há muito tempo. Quero que você entenda o que está sendo ministrado. Eu não estou falando para, por exemplo, você ser conivente com o pecado de alguém. Não estou falando isso. Por exemplo, você tem um líder e o seu líder, Deus o livre guarde, não sei, ele escandaliza o evangelho de alguma forma. Não estou dizendo para você ser cúmplice, nem para você ser conivente, mas eu estou dizendo que você deve sim se sujeitar à sua liderança, porque primeiro a sua liderança se sujeita também à palavra de Deus. A sua liderança se sujeita a Deus, se sujeita a outros líderes. Então nós também nos sujeitamos, porque no outro caso que eu disse, no caso de escandalizar o evangelho, não devemos ser cúmplices, porque a posição daquele que não é conivente com o pecado, aí não é uma posição de rebelião, é uma posição de discernimento. É o que a Bíblia diz em Efésios 5:11: não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas tratem de reprová-las, condenai-as. Agora voltando para o foco, Números 12. Moisés, Miriam e Arão, 3 irmãos. Moisés profeta, Arão sacerdote e Miriam profetiza. Miriam e Arão não concordam com o fato de Moisés ter tomado para si uma mulher etíope, uma mulher cuxita. E realmente dentro da lei, o Senhor que revelou a lei para Moisés, revelou para ele que eles não deveriam tomar mulher entre outros povos. Mas não parou por aí. A indignação deles talvez é até plausível por ele ter tomado uma mulher de outra nação. Mas quando eles abrem a boca, eles não falam sobre isso. Eles abrem a boca para murmurar, mas em outro ponto. Sabe o que eles falam? Será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus não fala também com a gente? Ou seja, estavam invejando a intimidade que Moisés tinha com Deus. Será que Deus não falou também por meio de nós? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu aquelas palavras que Miriam e Arão falaram contra o servo do Senhor. Isso é muito sério, igreja. Porque o Senhor chama Moisés, Miriam e Arão para a porta da tenda, para a porta da tenda do encontro, e a glória do Senhor desce sobre a tenda. E o Senhor olha para Miriam e Arão e fala: como vocês não temeram em falar do meu servo? A nuvem do Senhor passa, e Miriam agora está leprosa. Miriam está leprosa, pelo simples fato de ter invejado a intimidade de Moisés com o Senhor. Sabe o que Deus fala para Miriam e para Arão? Quando no meio do povo eu levanto um profeta, eu falo com ele em enigmas, eu falo com ele em sonhos noturnos, mas com Moisés não. Com Moisés eu falo com ele face a face, como um homem fala com seu amigo. Miriam era profetisa, Arão era sacerdote. Mas a forma como eles se comportaram trouxe sobre eles juízo da parte do Senhor. A forma como eles se comportaram trouxe para eles condenação da parte do Senhor. Agora você quer saber o que é mais tremendo no meio disso tudo? Miriam fica leprosa. E quem é que vai lá orar para Deus curar Miriam? Fala mais alto, igreja. Quem é que vai lá orar para Deus curar Miriam que estava leprosa? E ela se rebelou contra quem? Está vendo, igreja? O Senhor sabe quem Ele escolhe.
Porque enquanto Miriam e Arão estavam fazendo e acontecendo, Moisés estava orando: Senhor, tem misericórdia. Senhor, cura Miriam. Isso é muito forte, igreja. E Deus cura. Só que Miriam precisa ficar 7 dias fora do arraial para cumprir o rito da purificação. Vamos lá, esse é o capítulo 12. Quando chega no capítulo 13, Deus manda Moisés enviar espias para a terra prometida. Moisés envia 12 espias, um príncipe de cada tribo. Dos 12 espias, 10 volta com relatório negativo, demonstrando uma total incredulidade relativa à promessa. Deus havia falado: eu vos farei entrar em uma terra que mana leite e mel. E ele envia os espias. Só que quando Deus fala para Moisés enviar os espias, Deus fala: manda eles olhar a terra. E quando Moisés vai falar com os espias, Moisés acrescenta algo: olhe a terra e olhe os habitantes. Deus não mandou olhar os habitantes, Deus mandou olhar a terra. E os 12 espias vão lá. 10 dos 12 voltam com um relatório negativo, dizendo: eles são como gigantes, nós à vista deles somos como gafanhotos. Nós não podemos contra esse povo. Mas eles não estavam simplesmente com o coração desfalecido. Eles não estavam simplesmente desanimados. Eles estavam se rebelando contra a promessa do Senhor, se rebelando contra a palavra. Foi Deus que falou que ia fazer eles tomar posse daquela terra. Então quando eles voltam com um relatório negativo, eles estão se rebelando contra a palavra do Senhor. E devido ao relatório negativo dos espias, no capítulo 14, o coração do povo desfalece. O coração do povo desanima. O coração do povo desacredita. Mas, igreja, como diz o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a preservação da alma. Nós somos da perseverança, nós somos da fé. Eu creio que Deus hoje está te levantando não como um daqueles 10 espias que não acreditava, incrédulo, mas eu creio que pelo contrário, Deus está te levantando como Caleb. Deus está te levantando como Josué. Porque enquanto os outros 10 espias estavam com relatório negativo, Caleb, em Números 13:30, ele disse: vamos subir e vamos tomar posse, porque nós somos perfeitamente capazes. Isso é tremendo, igreja. Já no capítulo 14, a Bíblia diz que Josué e Caleb disseram: a terra na verdade é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos sim entrar e vamos tomar posse da terra. Então somente não seja rebeldes contra o Senhor, não tenha medo, não temas, o Senhor está conosco. Igreja, olha que palavra maravilhosa que Josué e Caleb estavam trazendo para o povo, de perseverança. Nós vamos conseguir, nós vamos avançar. Sabe qual foi a reação do povo, igreja? Quando Josué e Caleb trouxeram essa palavra, Números 14, versículo 10, o povo queria apedrejar Josué e Caleb. O povo queria apedrejar Josué e Caleb. Por quê? Porque simplesmente pelo fato deles estarem acreditando em uma promessa que Deus deu. Simplesmente pela fé deles ser maior do que os gigantes que habitavam naquela terra. E aí a glória do Senhor desce mais uma vez. Agora quando o povo quer apedrejar Josué e Caleb, a glória do Senhor desce mais uma vez. E o Senhor diz: até quando esse povo vai me provocar? O Senhor diz a Moisés: até quando esse povo não vai crer em mim? Eu vou ferir esse povo com peste, eu vou deserdar esse povo. E ele diz para Moisés: eu vou fazer de você uma nação maior. Naquele momento a ira do Senhor se acende de tal maneira contra a rebelião do povo. Naquele momento a ira do Senhor se acende de tal maneira contra a insubmissão do povo, que ele diz para Moisés que estava disposto a destruir o povo e a partir de Moisés fazer uma nova nação. E aí quem você acha que foi lá interceder para o povo, para Deus não destruir eles? Moisés estava lá intercedendo mais uma vez: Senhor, tem misericórdia desse povo. Como quando Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Moisés ora e Deus perdoa a iniquidade, mas aquele povo perde o direito de entrar na terra prometida. Aquele povo perde o direito de tomar posse da promessa.
E quanto aos espias incrédulos, os 10 que voltaram com relatório negativo, o Senhor os matou. Está na Bíblia. Aqueles 10 espias incrédulos que desacreditaram da promessa do Senhor, o Senhor os matou. E aí você vai dizer: meu Deus, misericórdia, quanta rebelião. Você vai para o capítulo seguinte, capítulo 16. O que tem no capítulo 16? Mais rebelião. Agora se levanta Corá, Datã e Abirão, 3 homens de renome no meio da congregação. Ele se levanta junto com mais outros 250 homens de renome e se levanta contra Moisés. Será que só Moisés é santo? Toda a congregação é santa? Será que o Senhor só falou com Moisés? Eles se levantam mais uma vez com rebelião contra o Senhor. Então, coloca para mim o capítulo 16 de Números, por gentileza, para você ter uma elucidação melhor do que estamos falando. Capítulo 16 de Números, pode ser o primeiro versículo. Escute: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Ou seja, agora a murmuração do povo era no sentido de que Moisés estava querendo se exaltar. Mas quem tinha levantado Moisés para aquela posição era o próprio Deus. Quem tinha chamado Moisés para aquela posição era o próprio Deus. Mas rebelde sempre acha uma desculpa. Ele diz: Moisés, você está querendo se exaltar sobre nós, você está querendo ser demais. Versículo 8, Moisés diz a Corá: agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhe? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Então Moisés, no versículo 12, manda chamar esses homens. E o que eles dizem? Não iremos. Moisés manda chamar aqueles homens, eles dizem: nós não vamos. Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel. Olha só, agora o Egito para eles tinha se tornado a terra que mana leite e mel. Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto. Enfim, Moisés vê aquela situação e diz: olha, cada um de vocês vai lá e pega um incensário. Pega um incensário e se apresente. E se apresente perante a tenda do encontro. Então a glória do Senhor aparece mais uma vez a Moisés e Arão e diz: afaste-se do meio dessa congregação e eu os consumirei em um só momento. Olha o que Deus estava falando. Afaste-se do meio dessa congregação e eu consumirei em um momento. Quem vai lá interceder para Deus não destruir o povo? Quem vai lá, igreja, interceder para Deus não destruir o povo? Moisés. Mais uma vez Moisés, como que não passasse a rebelião, Moisés libera uma palavra dizendo: se vocês morrerem como qualquer pessoa morre, então o Senhor não me enviou. Olha o que Moisés fala: se vocês morrerem igual qualquer pessoa morre, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor me enviou, se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm,
E se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. A Bíblia diz: assim que Moisés acabou de proferir essas palavras, a terra se abriu e engoliu aqueles homens vivos. Assim que Moisés terminou de falar essas palavras, a terra se abriu e engoliu aqueles homens, Corá, Datã e Abirão e as suas famílias. Mas e os outros 250 que estavam se rebelando também? A Bíblia diz: saiu fogo de diante do Senhor e consumiu os 250 homens. Tudo isso, igreja, por causa da rebelião. Aí você vai dizer: meu Deus, eu acho que depois dessa ninguém mais se rebela. Eu acho que depois dessa o povo aprende. Acho que depois dessa eles vão ser mais humildes, eles vão aceitar. Vai lá no versículo 41 do capítulo 16. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Vocês mataram o povo do Senhor. O Senhor diz mais uma vez para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, porque eu vou consumir eles. Eu vou consumir eles em um momento. E Moisés diz para Arão pegar o incensário, pôr algumas brasas e ir depressa à congregação e fazer sacrifício pelo povo. Mas aí já tinha começado a praga. A Bíblia diz que o Senhor, com uma praga, matou 14.700 pessoas. 14.700 pessoas pela murmuração, pela rebelião. Então, não vou me prolongar no livro de Números. Olha para mim. Quero fazer um pequeno contraste. O profeta Samuel é usado por Deus para falar para Saul que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. E Deus usa o profeta Samuel para dizer para o rei Saul: porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que você não seja rei. A rebelião na vida de Saul era uma prática. Primeiro, ele ofereceu um sacrifício que não era para ele oferecer, era para esperar o profeta Samuel. Como que a guerra se aproximasse, ele decidiu oferecer o sacrifício sem esperar o sacerdote, porque o profeta Samuel também era sacerdote. Em outra situação, Saul recebe uma ordem da parte de Deus para destruir o rei Doeg e os amalequitas e tudo que pertencia a eles. Mas Saul decide poupar o rei. Saul decide poupar o melhor dos rebanhos, com a intenção de sacrificar ao Senhor. Mas o que nós aprendemos com a Bíblia? Que boa intenção para Deus não é o suficiente. Boa intenção fora da direção para Deus não é o suficiente ter uma boa intenção. E o Senhor rejeitou a Saul. E qual é o contraste? Com Davi. A Bíblia diz em 1 Reis 15, versículo 5, que Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias. Todos os dias da sua vida Davi fez o que era reto, a não ser no caso de Urias. Ou seja, a iniquidade na vida de Davi foi uma exceção. Ele se arrependeu, ele se humilhou, ele teve um coração humilde, ele teve um coração quebrantado. Ele reconheceu a sua falha, ele se humilhou perante ao Senhor e foi aceito como homem segundo o coração de Deus, por mais que tivesse pecado e cometido atrocidades. Porque além do adultério com Batseba, ele também foi o mandante do assassinato do seu guerreiro fiel Urias. Mas a Bíblia traz Davi como um homem segundo o coração de Deus, porque o arrependimento dele foi sincero. Não foi um meio arrependimento. Não foi o arrependimento da boca para fora, que hoje eu me arrependo e amanhã eu estou na mesma prática, que hoje eu me arrependo e na semana que vem eu estou na mesma prática. O arrependimento de Davi foi sincero, e o Senhor recebeu ele como um homem segundo o seu coração. Fique de pé. Quero concluir com a carta de Jesus Cristo à igreja em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Quero chamar o Sérgio para me ajudar com uma canção. Samuel está aí? Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Preste muita atenção nessa carta.
Em nome de Jesus, preste muita atenção nessa carta. Jesus Cristo diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza. Preste atenção, igreja, na palavra. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar, igreja. Jesus quer entrar na porta de muitos corações. Por quê? Porque Ele ainda está do lado de fora. E talvez você esteja sentindo o Espírito Santo como que bater na porta do seu coração. Jesus bater na porta do seu coração, dizendo: ei, deixa eu entrar. Deixa eu entrar no teu coração, deixa eu entrar na tua vida. Ele está na porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai cear, ele vai ter comunhão com você e você vai ter comunhão com ele. É o Senhor nos encorajando. Feche os seus olhos. A abandonar a mornidão, a descer no palanque da autossuficiência, a largar o contentamento com o nível raso, a abandonar a rebelião, a se arrepender. Jesus, ele fala 3 coisas para essa igreja. Primeiro, ele diz: compre de mim ouro refinado pelo fogo, porque a verdadeira riqueza só se encontra em Cristo e não é material, é espiritual. Ele diz: compre vestes brancas, para que a sua vergonha não seja exposta. Jesus dizendo: paga o preço pela santificação da tua vida, pela santificação da tua alma, e colírio para os seus olhos, para que você possa ver. Ele está dizendo: busque em Cristo a cura para a sua cegueira espiritual. Busque em Cristo a visão. Como ele diz em Apocalipse 22:11: aquele que é sujo, continue a se sujar. Aquele que é injusto, continue na prática da injustiça. Aquele que é justo, continue na prática da justiça. E aquele que é santo, continue a se santificar. Eis que cedo venho, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possa ter o direito de comer da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Do lado de fora, ele diz: ficarão os cães, os impuros. Do lado de fora, ele diz: ficarão os feiticeiros, os idólatros, os assassinos e todo aquele que ama e que pratica a mentira. Versículo 19 de Apocalipse, ele diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Seja zeloso e arrependa-se. Mais que mudanças aparentes, o Senhor quer gerar em você uma mudança completa de mente, uma metanoia. Uma metanoia e não somente uma metamorfose. Talvez você está aqui dentro e você passou por uma metamorfose. Você mudou a forma. Agora a sua forma é de crente. Agora o seu vocabulário é de crente. Você passou por uma metamorfose. Agora as músicas que você canta é de crente. Mas metamorfose não é metanoia. O Senhor não tem para a sua vida só uma metamorfose. O Senhor tem para a sua vida uma metanoia.